Oi, gente, tudo bem? Vamos aguardar o Diego entrar e a gente já inicia. Já adicionei ele aqui. Meu E querido, aí, bom dia, boa noite, né? boa noite, tudo O cara fica certo? em casa o dia inteiro, fica ruim de fuso horário, né? Tô dando bom dia agora. Legal. Diegão, obrigado pelo aceite do convite. Hoje a gente vai ter bastante aluno do curso de hotelaria, principalmente nessa live, né? É uma atividade da disciplina de tecnologia no turismo e hotelaria, do curso de superior de hotelaria lá do IFSC. Tu já está cansado de ir lá nas minhas aulas, palestrar e conversar com os alunos. Muitos dos nossos alunos também já trabalham na H-System, né? Sim. Então, pessoal que não é do IFSC, que não tem essa relação, o Diego é um grande parceiro das nossas atividades de ensino, das atividades de estágio também. Muitos alunos estagiam na H-System, né? Não é uma empresa de tecnologia que trabalha dentro da área do turismo, mas ele está, diversos alunos do curso de turismo, curso de hotelaria, estagiam lá. Diegão. Então, Diego, se quiseres fazer uma apresentação aí para o pessoal, né? A empresa H-System de Florianópolis, só passar qual é o core da empresa, os produtos, o que a empresa faz, para da gente iniciar a parte Uhum. mais técnica de IRM. A gente fez um roteirinho aqui, gente, e a gente vai seguindo e interagindo com vocês. Né? Ó, Legal. um monte de gente falou que vai bater ponto só depois da live, Diego. Hoje. Não, a live tem conteúdo relacionado, então pode ser. O pessoal aprender a se especializar em RM, é até um trabalho que a gente está fazendo por conta do nosso novo direcionamento, né, mesmo. A gente começou com e-commerce, começou com distribuição, né, enfim, venda online, venda direta, e basicamente o que a gente faz é ajudar o hotel a conseguir mais hóspede. Mas agora a gente tem o objetivo também de ajudar o cara a vender melhor, oferecendo dados para ele, oferecendo, enfim, né, uma vivência um pouco mais prática de RM, porque ao longo do tempo a gente foi entendendo como é que as coisas funcionavam, né, nos canais de venda, os momentos de otimização, e a gente decidiu assim a fazer até ferramentas de RM, porque nós víamos situações propícias que os hoteleiros poderiam estar otimizando a tarifa e que talvez por não ter dado na mão, por não ter, enfim, informação de uma forma fácil de se obter, que esse é o grande desafio do RM, né? Por isso que é um tópico muito místico até, e o misticismo do RM vem da falta de dados. Então, se o cara não tem dados, ele às vezes calibra a tarifa de um jeito, parece chute, e às vezes é porque não tem como acompanhar com a cadência boa. Então, é para desmistificar um pouquinho e trazer até para o hotel independente, que é o cara que a gente atende, né, na grande maioria, a possibilidade de fazer RM como se fosse uma grande rede. Né? Então, Então, para quem não é da hotelaria e não está familiarizado, né, com o termo, que traduzido é gerenciamento de receitas, né, mas não se usa gerenciamento de receitas, se usa RM. RM surgiu nas aéreas, né, começou no final da década de 80 e se consolidou na década de 90. E nada mais é do que flutuação de preços, né, preço final para o cliente, buscando otimizar essa relação. Ó, o Paulo Vitor aí, olá, chefes. Otimizar essa relação de oferta e demanda. Então, o Thaís também está aí, né? Só um adendo, né? Eu já vi a Thaís entrar também, a Thaís está aí também. também, né? Então, só para o pessoal entender, a técnica de RM, o processo de RM, ele é um filho da microeconomia, né? Da análise microeconômica da relação entre a determinância da oferta e determinância da demanda. Então, a partir do momento que o hotel, que é a nossa temática, começa a analisar
profundamente, fortemente, dados da demanda e profundamente, fortemente, dados da oferta e do seu mercado concorrencial, ele tem possibilidade de tomar uma decisão mais assertiva na definição de preços. E a gente começa a entender também que os preços eles podem ser flutuantes, eles podem ser diferentes, dependendo dos canais que a gente vende, dependendo de quem compra, dependendo do momento que compra. Tudo isso para otimizar essa relação oferta-demanda. E eu e o Diego estávamos conversando antes aqui nos bastidores, não com o objetivo final de aumento de RevPAR, né? que é a receita proporcional por quarto ocupado. Obviamente que se você faz um RM muito bom, o seu RevPAR vai aumentar. Né? Esse índice financeiro, a performance do hotel vai aumentar. Mas o grande objetivo é processual, de entendimento de qual o melhor preço para aquele melhor cliente, naquele melhor momento, para aquela melhor data. Ó, o Gabriel entrou aí também. Já passou lá também. Queres complementar aí, Diegão? A gente estava até comentando sobre isso, mas bem rapidamente, né, Thiago? Se você comparar um hotel que não faz RM com ele mesmo fazendo RM, a tendência é que o RevPAR seja maior, né? Ou melhor, a tendência é que a receita total seja maior, porque o RM ele te diz quando aumentar o preço, né? Mas ele te diz às vezes quando diminuir o preço, porque a demanda baixa e realmente se você mantém um nível tarifário muito alto, aconteceu em 2016, né, depois da crise ali de presidencialismo e tudo, aconteceu que o pessoal estava muito otimista e teve que baixar o preço na última hora. Fez o contrário do que a RM diz, né, que é você acompanhar e você ter uma progressão sempre na subida. Então, claro que no último momento, se a demanda baixar, você pode abaixar o preço, mas o ideal é que você não espere até o último momento. O ideal é que você acompanhe a evolução e não se antecipe no nível tarifário sem ter dados, sem ter, enfim, sem ter embasamento para você aumentar o preço. Né? Isso acontece muito. Então, só para o pessoal entender, normalmente os hotéis que têm a gestão de RM, eles têm pontos tarifários. Me corrija se eu estiver errado, Diegão. E aí vai depender de hotel. Tem hotel que tem 15 pontos tarifários, tem hotel que tem 4. Né? Eles determinam o ponto tarifário de início, né? Normalmente 12 meses ou 18 meses, né? Da data do check-in, vamos dizer assim. Né? Então, tem hotel que libera daqui até 18 meses, tem hotel que libera daqui até 12 meses, tem hotel que libera daqui até 6 meses. Né? Eles escolhem um ponto de tarifa de início, e a partir desse ponto de tarifa de início, que vai depender de uma análise de mercado, de uma análise de data, de uma análise enfim, de uma análise grande de demanda, e a partir do momento que as reservas vão sendo efetuadas, ele vai subindo os pontos de tarifa. Mas como o Diego falou, existe a possibilidade também, se ele não fez uma análise adequada de demanda, se por algum motivo existir um choque de demanda que não estava previsto no forecast dele, né? Como acontece agora, né? Acontece, né? Na verdade, eu brinco com os alunos porque a gente zerou demanda, né? A gente zerou o mercado. Não é nem choque de demanda, foi uma eliminação de demanda. Né? Ela está represada, né, a demanda, na verdade. Então, existe uma represa, foi tudo paralisado. Algumas pessoas ainda vão viajar, outras, talvez por conta de crise econômica, vão deixar para depois, mas muitas viagens estão represadas, porque o cara não tem confiança, né, no cenário. E nem pode, né? Os hotéis abriram ontem, né? Então, esses pontos de tarifa eles tendem a ser ascendentes. Obviamente que em algumas decisões eles podem decair lá uma semana, 3, 4 dias antes da data, essa tarifa cair. Só que a gente corre num risco de habituar o consumidor a esperar last minute. Fazer o pessoal vir de carro lá de outro país sem reserva porque acredita que vai ser mais barato, né? Isso aí. A gente corre esse risco de tornar a imagem do nosso hotel uma imagem de hotel last minute. E aí não precisa RM. Né? Aí você não precisa gastar com RM. Você continua fazendo do mesmo jeito. Eu queria que tu, seguindo um pouquinho aqui, né, que tu
abordasse a importância do forecast, né, a importância dos estudos de previsão de demanda, a importância dessa análise de mercado, mas principalmente uma análise passada do hotel para desenvolver forecast, né? Uhum. No RM é clássico essa questão, né? A gente prevê futuro analisando dados do passado. Obviamente que misturados nesses dados, os dados de mercado atuais, mas os dados passados, eles contam muito na hotelaria. Eu queria que tu abordasse um pouquinho sobre isso aí. O pessoal até anda falando que anda muito difícil fazer RM no Brasil, né? Porque todo ano tem alguma coisa estranha acontecendo no nosso país. Então, no ano teve crise, no outro ano teve queda de presidente, no outro ano agora tem coronavírus, no outro ano. Então, mas os dados passados eles contam muito, sim. É claro que o dado passado ele tem que ser cruzado com o dado do que já está vendido e a evolução do que está vendido, né? Quando você fala de forecast, o pessoal acha que ele vai fazer lá hoje uma previsão para daqui 6 meses ou 3 meses e que esse documento vai ficar ali. Mas não, ele tem que ser atualizado com uma certa frequência para que ele seja acurado, porque para que você acompanhe o forecast, tem que saber se você está à frente do cronograma, ou seja, se eu já vendi mais do que eu esperava naquela janela, ou se eu estou atrás do cronograma, claro, considerando o passado, considerando o que você já tem vendido, e considerando a previsão que você tem. Por exemplo, se é um ano de otimismo, né, como foi o ano passado, as pessoas normalmente elas estavam à frente do cronograma. O ano passado foi um ano razoavelmente bom, não quanto todo mundo esperava, mas foi um ano otimista, né? Porque se previa uma flexibilidade econômica maior esse ano, né? Por conta até da estabilidade política, né? Que a nova eleição trouxe. Então, era um ano que se esperava que, pronto, agora nós não vamos ter tantos problemas como a instabilidade política que tinha os anos passados, né? O Brasil passou por uma transformação e isso dificultou muito usar o histórico nesses anos. Mas muitos hotéis tiveram bons resultados, muitos hotéis começaram a fazer RM, inclusive, nesse período, e tiveram um bom resultado. Agora, o lance realmente do forecast eu pego os dados, eu monto ele, eu vou nos dados futuros, eu examino o que está acontecendo nos dados futuros e tento cruzar se as janelas estão batendo, se eu estou realmente vendendo ou à frente daquele cronograma ou atrás daquele cronograma. E, claro, se atualizar pelo menos uma vez na semana, né? O ideal seria todo dia, tem um RM lá que faz todo dia, mas pelo menos uma vez na semana e olhar, claro, as datas que o faturamento do hotel é importante, né? Datas, os réveillons, claro, né? Isso são macrodatas, mas é bom olhar de uma forma micro para essas datas também, especialmente quando a janela está chegando. As hot dates, né? A gente vai chegar lá. Eu estou seguindo o nosso roteirinho pré-estabelecido para não me perder. Dentro da análise de forecast, eu acho que é importante falar para o pessoal também. A gente tem análise dos dados passados, a gente tem análise de mercado, mas a gente tem a possibilidade de analisar diversos dados do hotel no presente, né? Acesso a site, leads, acesso nas plataformas das OTAs, contatos pelo site próprio, por intermediários, né? Tudo isso, se tabulado no passado e controlado no presente, a gente tem também uma previsão mais assertiva para o futuro. Vocês com o gestor de canais, de alguma forma, passam dados para os clientes também? Do gestor de canais, não. O que a gente usa é dado público que tem nos canais de venda. Ou seja, o que um cliente consegue ver acessando um site de reserva, via robô a gente faz isso, claro, né? Mas a gente vê o que o cliente consegue ver, até porque o que tem no gestor de canais, ele não é um dado confiável para o usuário final, porque o cara pode ir lá na OTA e fazer uma promoção. Então, é possível que o dado esteja X, mas lá na frente o cara tenha feito uma promoção de 2 noites, enfim, esses casos específicos onde as promoções são feitas diretamente nas OTAs, a gente não tem. Então, a gente sempre usa o que o usuário consegue ver, o que qualquer pessoa conseguiria ver, porque é o que está valendo, é o que vai vender se o usuário vê, né? Então, existe uma ponte. Daqui para dentro, a gente não
não libera nada, e daqui para fora é onde a gente opera, que são as tarifas públicas e dos canais. Né? Que aí a gente coleta dados e faz esse cruzamento de dados, inclusive com as coisas que você falou. Demanda, dados nas OTAs, datas mais pesquisadas, aí a gente vem do próprio site, a gente identifica isso também e considera. Que mais que podemos... Se a branding do hotel for legal, se você tiver um site movimentado, dá para pegar bastante dados. Né? Agora, tem alguns sites que já não tem dados com tanta qualidade, que tem muito pouco acesso. Né? A gente brinca que o dado do hotel, ele é confiável à medida que você tem um certo volume. Se você não tem um certo volume, você tem que ir na OTA. É igual fazer campanha eleitoral com três pessoas, né? Se todo mundo falar que vai votar no mesmo cara, deu 100%. Então, nos acessos do site, quando são muito poucos, acontece a mesma coisa. Show. Outra questão importante também do RM, Diego, que eu acho que às vezes a gente fica tão... E nas aulas eu procuro passar isso. Acho que a tua câmera virou. Ué? Ela deve ter virado para... Não, ele estava apagando a tela aqui, eu dei um toque na tela aqui, acho que foi no lugar errado. Eu procuro passar nas aulas da disciplina. Nós éramos o único curso de hotelaria no Brasil que tinha disciplina de RM. E aí agora na última revisão a gente tem que fazer uma readequação de carga horária e a parte de RM foi para a disciplina de tecnologia. Então eu procuro passar para os alunos sempre também nessa questão do RM, que às vezes a gente foca-se muito na parte de análise de mercado, na parte de análise de demanda, de forecast. Ok, é extremamente importante, é impossível não pensar nisso para fazer RM. Só que o RM tem que ter uma relação extremamente próxima com o setor financeiro do hotel, para conhecimento de custos, né? Para conhecimento inclusive para formação de preços. O ponto mais baixo da tarifa não pode passar disso. Porque senão eu vou estar pagando para abrir o quarto, né? Ou não vale a pena abrir quarto por esse preço, né? Então, o conhecimento do custo do hotel, ele é extremamente importante também para a definição, principalmente dos pontos de tarifa iniciais, certo? Certo, e tem um conflito nisso aí, né? Porque, especialmente hotel de lazer, eles têm muito medo de fazer RM, porque eles perdeu a temporada, acabou para muitos, né? Tipo assim, não vou ganhar mais dinheiro esse ano. Então, tem que diferenciar muito bem o orçamento do hotel, que é o planejamento financeiro, do RM, porque às vezes o hotel ele quer colocar uma tarifa mediana, ou ele quer colocar uma tarifa um pouco mais alta, que cubra todos os custos e ainda dê uma certa margem de lucro, e essa tarifa ela não cola em períodos muito difíceis, períodos de muita baixa. Né? Então, até a gente sempre diz para o hoteleiro que ele não pode vender abaixo do custo variável dele, que muitos a gente vê aí aplicando, né, a tarifa abaixo do custo variável em determinados momentos, mas também ele tem que ter consciência de que o RM, o orçamento é o que ele quer ganhar, é a margem de lucro que ele deseja ganhar, e às vezes a margem de lucro não é factível dependendo do período. Né? Às vezes está num período de muita baixa, ou um período onde a concorrência está muito grande, e aí ele precisa realmente atravessar aquele período e focar em períodos mais vantajosos, vamos dizer assim. Quando a gente retomar quando a gente retomar a normalidade do mercado turístico, não sei quando isso vai acontecer, né? Aí eu estou falando do Brasil e aqui Santa Catarina. Como é que vê esse movimento de precificação? Obviamente que a gente tem uma demanda reprimida, mas a gente vai iniciar com uma demanda zero. Você acha que esses preços eles vão começar baixos para absorver demanda, ou eles vão começar na média do que encerraram antes dessa parada? Bom, eu acho assim, existe uma divisão de hotel de negócio e de lazer, e cada um vai ter uma recuperação de alguma forma. Né? Acho que primeiro vai existir um novo normal. Antes da coisa se normalizar toda, vai existir um meio do caminho ali que vai ser o novo normal. Vão ser hotéis com algumas regras
e esse conjunto de regras ele vai ter que ser seguido para que as coisas funcionem. Então a gente vai ficar um período razoável nesse novo normal. O hotel de negócio, especialmente, ele vai retornar nesse novo normal mais rapidamente, né, porque as viagens, os negócios, eles não param, apesar de muita empresa ter entendido que o home office agora e as teleconferências funcionam, tem coisa que não tem jeito, tem que ser presencial. Então eu acho que as empresas vão retornar primeiro, né, muito mais rápido, e aí depois os hotéis de lazer, é até uma coisa positiva para os hotéis de lazer, porque nós estamos no período da baixa, então eles vão ter um tempo para se recuperar. Eles não estão perdendo tanto quanto perderiam se estivesse numa altíssima temporada nesse momento, né? Então eles vão ter esse tempo e esse tempo de readequação. Todos os dois vão ter alguma venda no início, do hotel de negócio, os executivos, e do hotel de lazer, quando abrir os tarifários, as pessoas vão estar comprando para a temporada alguma coisa, né? Especialmente em regiões, aí claro, aí tem que ver como é que vai se desenvolver a situação no Brasil, se ela não vai ficar uma situação muito, que as pessoas vão ficar com muito medo de ir para os lugares, mas eu acho que com algumas medidas básicas as coisas podem voltar a funcionar, mas o hotel de lazer ele vai vender na janela lá da temporada, da próxima temporada. Esse período vai ser um período de transição aí, né? Então... Professora Dores, tudo bem? Professora Dores é minha conterrânea, lá do sul catarinense, e agora está lá no Mato Grosso. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Eu sempre troco. Mas é um dos dois estados. Abração, Dores. Diegão, pessoal que está aí na live, os alunos, né, se tiverem dúvidas, podem mandar aí no chat, a gente vai responder. Tiane entrou lá de Portugal também, bacana. Seu Thiago Alves, fala, Thiagão, tudo certo? Eu queria que tu abordasse um pouquinho, Diego. Eu sempre dou esse exemplo em sala, porque para mim é o máximo de exemplificação que eu posso dar para os alunos com relação a RM, né? Eu lembro que em 2018 ou 2019, foi no primeiro ou no segundo RD Summit, que a gente teve aqui em Florianópolis, que lotou a cidade, né? E o IB São José, eu acho que até a Silvana tá, não sei se ela já saiu aqui da live, a Silvana era assistente da gerência na época. A gente chegou a ter diário de IBs a R$600, né? Então, e não foi nem o centro, né? Foi o IB São José, lá longe do evento, né? Então, queria que tu abordasse um pouquinho a importância do turismo de eventos, a importância dos eventos na cidade, dessas hot dates, para o aumento acho que foi em 2018. Eu acho que foi em 2018, eu acho, Thaís. Ó, a Silvana tá aí. Então, a importância dessas hot dates, né, e os benefícios que a gestão hoteleira tem ao aplicar o RM nessas hot dates. Eu até brinco, às vezes não precisa nem aplicar continuamente o RM, mas foca em hot dates e aplica o RM em hot dates para quem está começando e para os mais independentes, mais familiares, né? Então, se tu puderes abordar um pouquinho da experiência que tu tens, eu não sei quantos hotéis estão no portfólio de vocês hoje e quantos aplicam RM, mas se tu puderes abordar um pouquinho dessa importância das hot dates, acho que é bacana. Tá, não, a gente tem hoje quase 1.000 hotéis, tá? E é difícil dizer quais de fato fazem RM, que exige um acompanhamento de perto. Porque às vezes o cara flutua muito tarifa e ele não está fazendo RM, às vezes, 100%. Né? Então, ele flutuar bastante tarifa não é um... Enfim, não quer dizer que ele esteja fazendo um bom RM. Mas as hot dates, assim, acho que é a coisa mais óbvia que o hoteleiro tem para olhar quanto à otimização de tarifa. E o exemplo do Ibis aí é um ótimo exemplo. Eu tenho um exemplo interessante que eu não me recordo do evento, mas aconteceu isso em Las Vegas. Tinha um festival de música eletrônica muito conhecido lá na Califórnia.
que mudou para Las Vegas. E ele mudou assim de última hora. E foi no final de semana, pelo que eu sei. E deu na segunda-feira, já estava tudo vendido. Os hotéis de Las Vegas, eles venderam diária para esse festival a 39, 50 dólares, quando eles poderiam ter vendido a 200, 300 dólares. Então, é um ótimo exemplo de, tipo assim, mudou alguma coisa, o evento veio para a cidade e o evento fez a diferença, e quem conseguiu acompanhar, que esse aqui é o ponto-chave. Você tem que conseguir acompanhar a evolução da venda do evento e evoluir a sua venda na mesma proporção. Isso no caso de eventos pontuais. No caso de datas especiais, dá para você também fazer um acompanhamento, mas as datas especiais, elas têm muito mais concorrência. É muito mais fácil você fazer um RM no RD Summit, por exemplo, para ganhar uma diferença muito maior do que se fazer no Réveillon, que está todo mundo ligado, está todo mundo prestando atenção. Então, eu tenho até uma... Hã? A Silvana falou que eles acompanhavam a flutuação 2 vezes por dia, né? Então, a partir do momento que a gente começa a criar a cultura de RM dentro do hotel, a gente começa a colher os resultados. Com relação às datas especiais, antes, eu sempre trago na disciplina também a Dayana, que faz o RM de alguns hotéis da Accor, aqui para a região de Floripa e tal. Ela está de férias agora e ela ia hoje, hoje eu teria aula na presencial e ela iria palestrar na minha aula. Só deixa eu registrar agora, Renildão, meu professor de faculdade, cervejaria Preta, tá aí. Então, Renildão, um abração. Então, voltando, a Dayana sempre dava o exemplo do Réveillon, Diego, que você falou, né? Ela falou, Réveillon sempre de 5 a 10% dos meus quartos eu bloqueio para fazer walk-in. Porque eu sei que vai aparecer 5 ou 10% de walk-in e eles vão pagar 10 vezes mais do que vazio. se eu ficasse o ano inteiro tendo que ficar semana por semana controlando aqueles quartos. Então eu bloqueio aqueles quartos e deixo para walk-in. Mas por que ela chegou nessa decisão? Porque ela viu que nos 5, 6, 7 últimos anos que ela gerencia precificação, esse comportamento da demanda ele era padrão. Então não tem porquê. Se eu conheço o comportamento da demanda, se eu conheço muito bem o meu produto, se eu conheço muito bem o meu cliente, não tem porquê eu ter outra estratégia ou mudar a minha estratégia de RM. Eu tentei fazer esse ano, não deu certo, aí eu vou rever para o ano que vem. Né? Mas se está dando certo em todos os últimos anos, tem essa estratégia de bloqueio de alguns apartamentos para eu vender numa tarifa mais alta de walk-in. Né? É até interessante, Thiago, porque quando você fala de overbooking, né, basicamente o que ela está fazendo é bloqueio, mas tem gente que trabalha com overbooking também. Para trabalhar com overbooking, você tem que, e para também não perder quarto bloqueando além da conta, você tem que trabalhar. Né? Trabalha com overbooking. Você tem que considerar os cancelamentos, porque, por exemplo, se ela descobrisse que tem sempre cancelamento de última hora no Réveillon, ela poderia provisionar esses quartos para vender. Né? Tem os no-shows também, os caras que não aparecem, e tem as saídas antecipadas, que não é muito o caso do Réveillon, né? O cara não vai sair dia 31 porque aconteceu alguma coisa, mas se você considera essas 3 coisas, você consegue ter uma assertividade de overbooking muito grande, muito maior do que você teria. Se eu tenho nessas datas especiais um histórico, o percentual de cancelamentos ou de no-shows, eu consigo trabalhar com um percentual de segurança, obviamente não igual de overbooking. E aí, mesma coisa, eu consigo ocupar o hotel com um tarifário interessante também. Melhor, né? Melhor. Léo Flack, meu vizinho, ouço ele da sacada tocar aí, entrou também. Professor lá da UFSC, meu parceiro de futebol. Show. Teve mais uma pergunta aqui, Diegão. O que a gente acha nesse retorno do mercado turístico, do mercado hoteleiro, se está mais para um início de precificação baixo para médio ou se os hotéis já vão começar com preço médio para alta?
Na minha visão, como está muito nebuloso o cenário, eu não vou fazer uma previsão assertiva, é um chute. Eu acredito que agora, nesse início de retomada do mercado hoteleiro, a gente vai começar com os pontos mais baixos de quem faz RM, né? Mas esses pontos mais baixos de datas normais, né? Eu acho que as datas especiais, as hot dates, a normalidade vai voltar com o retorno do mercado. Agora, em datas não especiais, eu acho que a gente começa nos pontos. Acho que os gestores de RN vão começar nos pontos, de repente não no ponto 1, mas nos pontos mais baixos de tarifa. Né? Eu ia dizer que nós estamos para o médio baixo. É claro que depende da duração de toda essa coisa. Se a duração for razoavelmente pequena, né, se a gente voltar, igual estamos falando aí, em junho, enfim, né, se a gente voltar logo ali, a gente está no médio baixo, né, para mim. Se demorar demais, aí a gente começa de um baixo mais severo. Mas o que o hoteleiro, que eu acredito que ele deveria fazer, é começar do médio baixo, será? Se tem 5 níveis tarifários, ele começa do segundo, ou até do primeiro, dependendo, né, como é que é a divisão da tarifa, e ele acompanhe como que vai ser o retorno da demanda, porque pode ser que a coisa comece baixo, você consiga vender ali, você venda as primeiras diárias a um valor que não é tão vantajoso, e que a coisa volte, o pessoal começa a comprar com mais velocidade. Aí quando essa cadência aumentar, dá para aumentar para um nível médio ali. E claro, as hot dates, eu acho que elas vão ter algum impacto, elas não vão sair ilesas, mas elas vão ter um nível tarifário razoável. Assim, ela não vai ser uma perda total. A professora Doris perguntou se a gente corre o risco de ter guerra tarifária. Eu na minha análise, eu entendo o seguinte, com hotéis que tem um head de RM, tem um gestor de RM, e que estão dentro da cesta competitiva da região. Então, o que é a cesta competitiva? São os hotéis concorrentes, eles se tornam parceiros na divulgação das suas informações de ocupação e de tarifa média. Né? E aí a gente consegue gerar índices de RevPAR e outros índices. Eu acho que para esses hotéis mais profissionais, que já estão dentro de uma cesta competitiva, que já têm um contato maior com seus concorrentes, que já tem uma profissionalização maior de RM, eu acho que é mais difícil entrar numa guerra tarifária do que os hotéis familiares independentes que estão ali para vender, dos pequenos meios de hospedagem, das pousadas. Das pousadas já acontece muito guerra tarifária. Né? Então, depende muito da região, né? Regiões pequenas, com muita abundância de hospedagem, esse é o critério que eu vejo que é onde vai ter guerras infinitas, assim. Então, regiões pequenas, com muita abundância de opção de hospedagem, aí, claro, você tem que procurar já como é que você vai fazer para se diferenciar dessa turma aí que vai... Porque o serviço deles vai cair de qualidade também. Né? Vai estar precarizado a tarifa e o serviço. Então, vai ter que arrumar um jeito de se diferenciar dessa turma. É isso aí. Eu vejo que essa guerra já acontece, né? Nesse perfil de mercado, que lá na economia seria uma concorrência monopolística, que a gente chama, onde a gente tem muitas pequenas empresas com poder de preço quase nulo, então elas vão baixando, todo mundo vai baixando, até chegar o momento que eu estou cobrando um preço que não cobre os meus custos, né? E aí o mercado fica defasado. Né? Mal acostumado. Mas falando de RM, Doris, eu acho que quem aplica RM tem uma restrição maior em entrar nessa guerra tarifária. Não quer dizer que não vai entrar, né? Mas existem algumas barreiras para essa entrada na guerra tarifária. Eu acredito que os hotéis de rede, os hotéis bem profissionais não entrarão. Eles conseguirão trabalhar de forma a não entrar numa guerra tarifária. Obviamente que briga por preço tem sempre, né? Mas quando a gente entra em guerra é porque pode trazer malefícios ao empreendimento. Então eu acho que os mais profissionais não entrarão, não. Os pequenos provavelmente sim. Tem uma ressalva também, Thiago. Eu acredito que
os hotéis de rede, eles vão entrar muito na briga das OTAs, porque hoje eles têm muitas redes, né, eles têm muita ressalva quanto a certas OTAs e eles não fazem promoção, enfim, né, tem um modus operandi mais contido dentro das OTAs. Eu acho que os hotéis de rede eles vão começar a querer também ocupar um espaço maior nas OTAs, que hoje é ocupado por hotéis independentes de maior porte, né? Ou até de pousadas, dependendo da região. Eu acho que eles vão começar a marcar uma presença maior na busca do retorno da receita, né? Então... Eu lembro que há uns 3 anos eu fui num evento em São Paulo, da hotelaria, e o diretor, o head de RM da Cor tava lá e ele falou na palestra dele, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante quando a gente fala dessa guerra entre venda direta e venda intermediária com OTAs, né? Então, só para o pessoal entender, eu lembro que na minha dissertação de mestrado em 2009, eu fiz uma pesquisa sobre distribuição na dissertação, né, sobre captação de clientes, na verdade, e a taxa da Booking era 13%. Hoje está em quanto a taxa da Booking? O quanto você quiser. 25, mas se você quiser ficar em cima, 35, né? Tem de 13, tem de 16, você pode fazer um turbo de comissões. Acredita assim, ó, uma coisa que vai ser vantajoso para os hotéis, pelo menos nessa brincadeira toda, é que as acomodações alternativas elas vai ficar difícil. Então a demanda de acomodação alternativa deve cair por conta da confiabilidade. Eu tenho que ter certeza, né? Eu quero estar numa instituição com CNPJ, com procedimentos públicos de limpeza, então pode ser que em algumas regiões isso ajude na demanda dos hotéis. Tanto que o Airbnb, por exemplo, ele está focando em long stay agora, né? Então eles estão focando em estadia mensal, estadia quinzenal. Acredito um pouco que seja por conta disso, mas eles devem entrar como OTA forte aí em breve, né? Como OTA mesmo. Vamos fazer reserva de hotel e tudo mais. E aí, voltando lá nas OTAs, o head de RM da Core falou, quase que uma briga quase que perdida entrar pela primeira venda, brigar com o OTA. Eles têm um poder comunicacional gigante, eles têm um poder de presença online muito maior do que uma rede ou um hotel. E aí ele estava explicando a estratégia do Le Club, agora não é mais Le Club, né? É All. De a partir da segunda venda, a gente fidelizar esse cliente e ele ir direto no nosso site. É um exemplo que a Core fez, mas cabe para todos os outros hotéis, né? Às vezes, não gastar tanta energia brigando com a OTA para uma primeira venda, mas ter um ótimo serviço, né? Oferecer um ótimo serviço, fazer um programa de fidelização para que na próxima vez, principalmente aí para hóspedes de negócio, que tem uma recorrência de compra maior, para da próxima vez ele nem ir na OTA, ele já ir direto no site do hotel, porque ele vai saber que lá no site do hotel vai ser mais barato que na OTA. Você falou... Vai lá, eu esqueci que você falou, eu vou lembrar aqui. Tá. Você falou... eu anotei, cabeção. Você falou da questão do Airbnb, da economia compartilhada, que, na verdade, deixou de ter a essência da economia compartilhada, né? Boa parte dessas plataformas. Na minha primeira live aqui, que foi sobre economia comportamental, com a professora... Eu acho, Thiago, que elas estão se mesclando, viu? Eu acho que chegou um ponto que agora vai dar uma distanciada, mas eu acho que elas estão se mesclando. Isso. A primeira live com a Verônica, lá da UF, sobre economia comportamental, a gente entendeu que indicadores importantes teriam uma maior significância pós-pandemia, né? Limpeza, segurança, e aí segurança sanitária, que vem da limpeza, segurança humana, segurança contra a violência, né? E confiabilidade, né? Confiança. Então, se você tem uma marca por trás, e aí os hotéis de rede vão largar na frente por causa disso, né?
se você tem uma rede por trás, se tem uma imagem positiva no mercado por trás, provavelmente você pode até cobrar mais caro. E aí é outra Sim. variável que influencia o RM. A qualidade do meu serviço, a minha imagem perante os concorrentes. E às vezes nem só a imagem, Thiago, às vezes é a apresentação. Porque tem muito hotel muito bom e a gente vê isso. Eu, por exemplo, reservo. Eu tenho um mau hábito de às vezes reservar em OTA, mas eu sempre ligo no hotel quando eu me. Pô, deixa eu ligar no hotel e vou fazer direto. Mas tem vários hotéis que têm uma apresentação muito precária fora da OTA. A OTA ela insiste com o cara, ela vai lá, faz o cara botar tudo bonitinho, e às vezes não funciona mesmo assim. Então, a qualidade da apresentação, porque o cliente ele confia se ele vê uma coisa no lugar, assim, ele vê uma apresentação de qualidade que faz sentido. Mas hoje quem tem isso, na maioria, são as redes, e a hotelaria independente está caminhando para ter uma apresentação legal, para ter uma comunicação com o hóspede. A gente até falou numa live ali que fizemos que agora marketing em cima do muro, plaquinha de bom dia, acabou tudo isso aí. Né? O marketing tem que se posicionar, tem que ter opinião, tem que ter personalidade, tem que conversar direto com o cara, tem que saber quem que é o cara, uma das coisas do RM, né? Tem gente que tenta fazer RM para a turma inteira que já se hospedou no hotel, e isso não adianta mais, né? O marketing vai ter que ter posição. Importante salientar também para o pessoal que RM, gente, o Gabriel entrou aí, Gabriel foi meu orientante TCC e pesquisou sobre RM. Está lá em São Paulo agora, na auditoria noturna. Foi um baita TCC. Importante salientar também que RM não é uma bolha, né? E a gente é análise de mercado, né? A gente tem que entender isso que o Diego falou da imagem projetada, né? Que lá no marketing a imagem do empreendimento é formada por duas variáveis: imagem projetada, que é aquela que o hotel tem controle e se projeta, né? E aí vai lá foto do quarto, foto do banheiro, o site bonito, enfim. E a imagem construída, que hoje praticamente quase que toda imagem construída é feita pela reputação online, né? Santiago da Review já fez live comigo semana passada aqui. Então, a partir do momento que eu gerencio minha imagem projetada, a partir do momento que eu gerencio minha imagem construída, com uma gestão da reputação online, com resposta dos reviews, com análise daqueles reviews e tomadas de decisão de melhoria, eu também me diferencio no mercado, né? E essa diferenciação de mercado, o cara de RM ele vai ter que ter noção. E para ele ter noção que ele está diferente no mercado, ele vai ter que conhecer os seus concorrentes. Aí a gente entra numa das variáveis muito importantes do RM também, que é definir na minha região, na minha localização geográfica, quem são os meus concorrentes. Quem são os meus concorrentes? São, de verdade, os caras que levam reservas, né? Porque às vezes o cara da frente do seu hotel não é seu concorrente, porque o hóspede não tem mapa na cabeça, né? Ele não sabe estar na frente um do outro. Então, muitas vezes, o cara que leva reserva, as OTAs, inclusive, te dão esse dado. Isso é muito interessante, porque a maioria das vezes o cara acha que é X e é Y, ou acha que um cara determinado é concorrente dele, e aí ele vai olhar lá, tem uma OTA aí que dá, ó, os caras que visitam esse hotel levam reserva do seu hotel, né? Tipo assim, o cara que visitou você comprou nesse outro cara. E aí é bom de entender também o porquê, né? O porquê. E tu falando aí, eu achei interessante sobre a review, o quanto vai ter de peso uma review negativa de limpeza nesses próximos momentos aí que a gente vai viver. Tem que tomar bastante cuidado, porque... Eu acho que e limpeza vai ser... Porque a segurança sanitária, ela vem da limpeza, né? E o sentimento de confiança que a gente projeta e que a gente constrói para um potencial cliente, ele vai ser construído também baseado fortemente na limpeza, né? Na limpeza vivenciada e tal. Alguém tinha botado aqui em cima, a Poliana botou, Poliana é nossa aluna lá na hotelaria também e trabalha numa gerenciadora de casas de aluguel aqui em Florianópolis, né? Que o Airbnb mandou um checklist de limpeza e plaquinha para ajudar o hóspede
desespero da minha vida, né? Não basta ter só o checklist de limpeza, né? Obviamente que a gente vai ter que ter um treinamento forte de governança, a gente vai ter que ter a comunicação desse procedimento padrão melhorado para a limpeza, mas isso de nada vai adiantar se o hóspede continuar reclamando da limpeza no Booking, no TripAdvisor, no Google, né, que agora tá muito mais em alta. Então, são diversas ações que a gestão vai ter daqui para frente com a vinda da pandemia. E quem tinha já a avaliação de limpeza que não estava muito boa, tem que correr atrás disso aí agora, né? Porque não vai ser negociável, eu acredito. No futuro próximo, pelo menos. Imagina, o cara pode ficar doente, né? Então, é uma brincadeira. Eu tenho o hábito, no momento da reserva de hotel, de clicar nas notas 1 e 2, né? E ler as notas 1 e 2. Mesmo que representem 0,5% de todos os comentários. Mas tendo consciência de que é pouco representativo, né? Na maioria dos casos. Sim. Eu creio que, e aí a gente é RM também, né? Porque eu tô de alguma maneira gerenciando venda. Eu entro esses hotéis que tem muitas reclamações de limpeza, eles vão ter que responder novamente o cliente, pelo menos, não objetivando responder aquele cliente que reclamou, mas objetivando ter uma mensagem para os outros que vão olhar, né? De que os processos foram melhorados, revistos, enfim. Mas eu creio que isso vai influenciar bastante também a venda, né? E ver como é que vai ser o novo normal, né? O novo normal ele vai ser um pouco de desconfiança, vai ser um cenário meio de cautela, de desconfiança, né? Onde todo mundo vai estar olhando critérios diferentes na hora de comprar. Então, o cara que já está atrás de você, ele tem que trabalhar nisso agora, né? Nem que seja para responder para o futuro aí. É isso aí. Gente, voltando ao nosso roteirinho, já está quase no fim, temos mais 10 minutinhos aí, depois o Diego vai passar alguns passos de RM, mais operacionais. Outra coisa importante que eu gostaria que o Diego comentasse é o seguinte: analisei passado, analisei mercado, defini preço, defini flutuação, estou flutuando, vendi, o cara se hospedou, né? A importância da gente controlar o que foi planejado, o que foi executado, de que maneira foi o nosso resultado naquele dia, se está de acordo com o que a gente definiu como meta, se não está de acordo, por que não alcançamos, se ultrapassamos, onde a gente subestimou essa. Então, eu vejo que o posterior também é importante para a gente criar dentro do hotel esse mindset, esse conhecimento tácito, né? Esse conhecimento empírico, que às vezes não está anotado, mas é o conhecimento que o cara de RM vai criando com dia após dia, com as diárias passando, quebrando a cabeça, quebrando a cara, ou ganhando muito mais do que planejou. Então, eu gostaria que tu abordasse um pouquinho essa importância do depois, né? Porque a gente está falando muito de previsão. Beleza, mas passou a data. Qual a importância de se controlar isso logo após que passou, justamente para que no ano que vem, nessa data, tenha mais dados ainda para forecast? Tem duas situações, Thiago. Tem a situação quando você tem que avaliar o que você já fez e aí você tem uma falha ou um sucesso. E tem a situação onde você tem um acompanhamento mais acurado, né? Se você acompanha, por exemplo, dia a dia, a chance de você não saber, de você ter uma venda e ela passar muito, ou ela ficar muito aquém, é mais difícil. Isso depende um pouco do quanto o cara acompanha o planejamento dele. Por exemplo, se ele acompanha uma vez na semana, ele pode ser que ele perca X ou ele ganhe um pouco a mais Y. Mas se ele acompanhasse, por exemplo, diariamente ou a cada 2 dias, no mínimo, ele já tem um panorama melhor, ele consegue responder mais rápido para não precisar esperar para o ano que vem, né? Então, essa é uma coisa.
E essa pós-análise, por exemplo, no mercado do jeito que está hoje, onde a demanda vai ficar um pouco aleatória, e vai ficar aleatória por quê? Porque eu não vou viajar mais para Fortaleza, eu vou para Balneário Camboriú, porque aqui perto eu vou de carro, por exemplo. Né? Então, vai existir uma aleatoriedade um pouco em como a venda vai acontecer, porque talvez o segmento que você venderia vai mudar um pouquinho, ou o cara do hotel de negócio vai para um hotel de lazer, que está num preço legal, mas tem um serviço legal, que tem uma ambiência mais legal. Então, vai ter uma pequena aleatoriedade quando a demanda for desrepresada, e é essa aleatoriedade que o cara tem que tomar cuidado para que ele se ajuste rapidamente a ela, tanto tarifário, tanto no nível de persona. Quem é o cara que está te comprando? Ele está te comprando pelos motivos certos ou ele está te comprando só por causa da pandemia? Né? Ou só porque ele só pode viajar aqui pertinho? Então, acho que resumindo a sua pergunta, o forecast, se você olha ele num tempo hábil, você tem como arrumar ele ainda dentro da janela. Se não, você vai ter que esperar para o ano que vem. Esse aqui é o lance do negócio. E aí esperar o ano que vem, para hotéis de lazer, especialmente, é muito dolorido. Porque se você perde dinheiro na temporada desse ano, você olha mensalmente, por exemplo, e aí você já vendeu todos os réveillons que você tem, aí você tem um impacto de receita pesado, assim, pode ser surpreendentemente bom, ou pode ser um problema que vai se arrastar pelo ano aí, porque você queimou suas datas boas. Então tem que ter um pouquinho de velocidade na hora de acompanhar o forecast. Antes da gente terminar, uma última coisa. Tem surgido aí nos últimos 2 anos uma tendência de RM que não tem nada a ver com precificação da diária, que é a oferta de serviços extras, de serviços complementares à diária do hotel. Né? Começou com tirar o café da manhã do preço da diária para se tornar o preço mais competitivo e oferecer separadamente, mas hoje a gente já tem serviço de pet, a gente já tem salão de beleza, a gente já tem frigobar especial, a gente já tem diversos outros produtos complementares à estadia para aumentar o faturamento do hotel. Queria que tu lapidasse um pouquinho isso aí. Então, Thiago, eu acredito um pouco, por conta do momento, né? Isso é sempre... Teve uma tendência grande disso chegar e disso se complementar os valores das diárias, do hotel oferecer pacote com mais coisas inclusive, né? Serviços diferentes, como você me citou salão de beleza. Isso foi uma tendência muito forte, só que nós estamos num momento que as coisas vão se enxugar de novo. Às vezes não vai valer a pena manter todo o cardápio do restaurante, por exemplo. Eu tenho 50 pratos lá que sai 90%, sai 20 pratos diferentes. Então, acredito que essa tendência vai voltar, mas vai voltar a partir do meio do ano que vem, no mínimo. Porque agora nós estamos retraindo, enxugando, para se tornar competitivo, para se tornar leve, para atravessar o período, e aí depois essas complementariedades vão voltar. Então, eu acho que vai ter um pouco de freio nessa tendência, nesse primeiro momento, para que depois ela retome num futuro, no médio prazo, no médio prazo. Ótimo. Vamos lá, vamos para os 5 passos, que a gente tem 5 minutos. Vamos lá. Para fazer RM, a gente até comenta bastante aqui que tem algumas coisas básicas específicas que o hotel precisa saber e fazer para fazer um RM bom. E aí a gente fala de princípios, porque a RM é uma ciência que ela não é exata, ela depende da conjuntura do hotel, de quem que é concorrente, né? Por isso que às vezes a conversa ela fica um pouco abstrata e pouco específica. Mas se você tiver os sets de princípios, você consegue fazer RM, ou pelo menos flutuar a sua tarifa com sucesso para aumentar a sua receita. E acredito que eles são, né? A primeira coisa é conhecer as personas. Quem te compra, por que te compra, da onde que te compra. Né? Muito hotel não tem nem isso, não tem nenhum marketing alinhado ainda. Né? Então, acho que o primeiro passo é você conversar com a turma do marketing e ver a demografia, quem que te compra, como é que te compra, quais canais de venda que esse pessoal usa, né? Que às vezes o pessoal compra do corporativo, é X, o pessoal compra da OTA, é Y, até identificar quais as janelas de compra diferentes desses caras. Porque se você vende operadora,
você tem uma compra muito mais antecipada. Se você vende OTA, é muito mais em cima da hora. Então, identificar quem que é essa turma e a janela de compra de cada um deles. Aí tem exemplos de segmentações, né? Identificar os segmentos, que é corporativo, particular, gente que vem do site, última hora, walk-in, pacote, o cara de fidelidade, que não era considerado segmento até pouco tempo atrás, e que agora hoje já é considerado, que é o cara que sempre volta, né? Encontre os seus níveis tarifários, ou seja, conheça quem te compra, identifique essa segmentação, encontre os seus níveis tarifários, é o que o Thiago disse, né? Pega o seu custo aqui e faz uma progressão de quanto os hotéis conseguiram, ou que você já teve de sucesso com uma boa ocupação de venda, e construa ali pelo menos 5 níveis de tarifas para que você consiga transitar sem dar um salto muito grande, né? Para que você não jogue a demanda para os outros hotéis, né? Observe sempre a demanda restrita na hora de fazer RM, ou seja, se tem o RD Summit lá, que é um evento grande, e que a probabilidade é certa de que a hotelaria lote fique 100% ocupado, você vai botar, sei lá, R$ 200 a tarifa, só um exemplo. Se você tem certeza que a demanda vai ser 200%, você realmente só vai poder ocupar 100% do hotel. Mas você pode vender a 250, R$ 300. É o que a gente chama de compressão do mercado. Quanto maior a compressão, maior a tarifa. Níveis tarifários, compressão. Aí você constrói em cima disso tudo o seu forecast, que é pegar os dados do passado, os dados do futuro, a previsibilidade que você tem baseada em acesso de site, reputação, né? Você não vai conseguir vender mais do que um hotel que tem melhor reputação pelo mesmo preço, normalmente. Não funciona, a demanda acaba sendo direcionada para ele. Então, olha a sua reputação e adota as estratégias aí de inventário que a gente comentou. Overbooking, quantos caras que não aparecem, quantos caras que cancelam, quantos caras que saem antecipadamente, né? E o que eu vou fazer com isso para poder encaixar aqueles caras ali como, enfim, né? como as últimas e melhores vendas dos meus quartos. E aí, a partir do seu forecast, já sei quem é, quando compra, tem os meus dados, você faz uma evolução de preferência diária a cada 2 dias no máximo, para que você consiga pegar o melhor das datas. Show! Diegão, vamos para os finalmente, que daqui a pouco começa a contagem regressiva aqui do Insta e eu me perco e não consigo dar tchau. Então, pessoal, alunos lá do IFSC, pessoal que entrou aí no Insta, obrigado pela presença. Diegão, muito obrigado pela contribuição. O Diego já vai há uns 3 anos lá nas minhas aulas palestrar para o pessoal. Mas não só obrigado por isso, obrigado pela parceria de sempre, obrigado por estar disponível na empresa a estagiar nossos alunos, a empregar os nossos alunos, né? É extremamente importante para a gente e eu sempre, quando vou nas formaturas e falo nas formaturas, dá orgulho de saber que nós temos um índice de 70% de empregabilidade dos nossos formandos. E é uma turma muito boa, Thiago. Eu tenho que fazer um adendo aqui. É uma turma muito boa, que trabalha muito bem. E, cara, se tem alguma coisa que pode mudar o mundo, é a educação. Se tem uma coisa aí que... É isso aí. E você contribui muito com isso, né? A gente é extremamente grato lá no IFSC pela postura aberta e disponível que a H-System tem com os nossos alunos. Então, meu muito obrigado publicamente aqui, em rede mundial, a você. Eu agradeço, Thiago. Gente, nossa próxima live será na quarta-feira que vem, dia 29, com o Rodrigo Teixeira, CEO da ESC Suite. E aí a gente vai fechar as lives com as 4 maiores empresas de tecnologia em turismo aqui em Florianópolis. Reviewer, Smart Tour Brasil, H-System e ESC Suite. E no dia 30 a gente vai ter uma live sobre o Turqual, né? Sobre os 6 anos do Turqual. O professor Vinícius, meu grande amigo, vai estar me acompanhando aqui. Tá bom, pessoal? Boa semana, bom fim de semana. E fiquem em casa se puderem, que daqui a pouco tudo volta ao normal. Valeu, gente. Até. Aí, pessoal. Valeu. Valeu.